Bem-vindo a mais um podcast da EBD e hoje um episódio super especial, que é o que marca a finalização da nossa leitura bíblica. A gente não podia deixar de aproveitar esse momento e repassarmos aqui o que foi nesses 10 meses de leitura com todos os nossos professores que estão aqui. E também muita curiosidade, muita coisa engraçada. Enquanto vocês estavam acompanhando ali, ou cedinho ou durante o dia, vocês nem imaginam o tanto de coisa que estava acontecendo ao mesmo tempo. Então, fica ligadinho nesse vídeo, já envia para todo mundo que você conhece. Não esqueça de curtir e nos seguir se você ainda não segue. Foram 6 meses de leitura do Antigo Testamento. Chegamos aqui no final e tem muita história no meio do caminho, gente. Foram 6 meses, 5h30 da manhã, todos os dias. A vida continuava acontecendo e às vezes, no mesmo horário que a gente estava fazendo a live, Jesus começando a respeito disso aqui. E o que é melhor é a gente poder chegar no final desse ciclo e ver que nós cumprimos a etapa. É muito importante a gente fechar o ciclo da nossa vida. Eles começaram a chegar até o final. Isso foi uma coisa que eu aprendi no meu primeiro ano de convertido, que você começou uma coisa, termine essa coisa. Busque fazer da melhor forma possível para que você tenha experiência. O apóstolo Paulo fala, né, que nós temos que ter as provações para que a gente possa ter experiência e que o nosso caráter seja aprovado. Por conta disso, parabéns para você que chegou até aqui. E você, que por algum motivo não estava sabendo, tomou conhecimento agora, acompanhe na nossa playlist. Nós temos tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, todo comentário. São 8 meses no total de leitura que você vai poder compartilhar desse conhecimento de enriquecedor, tanto para quem estava administrando quanto para quem estava recebendo. E eu quero começar aqui também com os nossos leitores, os nossos professores que nos acompanharam nesse tempo. E quero perguntar para vocês. Vocês já leram a Bíblia outras vezes? E qual foi a diferença de ler dessa vez? Eu vejo que a principal diferença dessa leitura é porque a gente tinha que comentar para outras pessoas, né? Então essa responsabilidade ainda maior da gente procurar realmente entender, fazer uma exegese ali, realmente focada naquilo que cada autor quis transmitir. Então essa responsabilidade, né, de quantas pessoas que a gente estava alcançando e se a gente desse talvez um vacilo, a gente poderia ensinar algo errado e aquela pessoa está aguardando ansiosamente por essa leitura porque nunca conseguiu entender. Então, o peso dessa responsabilidade que a gente tem em relação à palavra de Deus de transmitir fielmente aquilo que Deus realmente queria falar. Nós, ao fazer os comentários, a gente se baseava em comentários bíblicos, né, de expositores, de editoras bíblicas. Particularmente, foi a primeira vez que eu li a Bíblia toda, apoiada, com a leitura apoiada num comentário bíblico. Então foi bastante enriquecedor e isso foi devido à noção de cuidado que o Gabriel falou. Cuidado de estar expondo a preciosa palavra do Senhor a outras pessoas e numa gravação, né? Vai ficar gravado ali. Então a gente tinha um temor muito grande de buscar referências e apoiar ali a nossa leitura. Eu tive dificuldade um pouco no horário. O horário é bem puxado, né, para quem trabalha de manhã e também à tarde, né? Então, a dificuldade de acordar um pouco mais cedo, né, do que o normal, às 4 horas da manhã, né, para fazer a última leitura, fazer o alinhamento dos comentários, ler realmente outros autores, né, de comentários. E como eles falaram, a preciosidade, né, de cada autor em fazer os seus enriquecedores comentários a respeito dessas passagens que foram, de fato, desafiadoras, né? Ler a Bíblia mais uma vez, como o Gabriel falou, também para outras pessoas, né? Como fazer os comentários que fossem perfeitos, né? Foi uma experiência ímpar, porque você está lendo a Bíblia para outras pessoas, você tem um zelo maior em preparar aquela aula, né? Como se fosse uma aula, né? E também o desafio que eu tive foi a questão de você
conseguir colocar, por exemplo, comentar 4, 5 capítulos em um curto espaço de tempo ali de 30, no máximo 40 minutos. Então, às vezes, você terminava ali o comentário e ficava com aquela sensação que faltou alguma coisa. E aí você fala assim: "Eu poderia ter falado sobre esse ponto, esqueci de falar", mas foi uma experiência ímpar. O desafio também de você estar falando, eh, não lendo, né, mas lendo e comentando, você está olhando com a câmera e está transmitindo ali uma mensagem e públicos diferentes, de uma pessoa nova, de uma pessoa, idosa e enfim. Então foi uma experiência enriquecedora e esperamos que vocês tenham gostado e que fica um incentivo, né, essa leitura fica um incentivo para que você possa ler cada vez mais a palavra de Deus. O que aconteceu? Nessa leitura, a gente buscou fazer de um formato para que nivelasse tanto uma pessoa que já teve uma experiência com a leitura da Bíblia, quanto alguém que estava começando do zero, a pessoa poder experimentar o máximo disso. 2 anos atrás, eu e a Natália já tínhamos feito uma leitura da Bíblia de 100 dias no Instagram. Só que eram lives muito bem feitas, era coisa de mais de 1 hora cada uma, e a gente via pedaços maiores também. Aí o que a gente pensou? Vamos buscar fazer em meia hora essa leitura, para que a pessoa consiga assistir de uma forma rápida. E eu dedico um tempo muito grande da rotina dela para esse momento devocional. Então, teve essa preocupação também com o tempo. Por isso que os comentários eram buscando destravar as coisas mais difíceis, né? Foi algo que a gente chegou aqui no conseguiu destravar as partes mais complicadas, e aquela tipo de pessoa lendo sozinha não vai ter tanta dificuldade, a gente passa mais rápido. Então, esse foi o propósito, tentar explicar o que é mais difícil, para que todos pudessem ter uma compreensão boa da palavra, né? Dessa leitura. O que eu acho legal é que, assim, geralmente quando a gente segue um plano de leitura, a gente quer cumprir um plano. O objetivo maior é cumprir um plano, não é entender a Bíblia, né? Então a gente vai seguir aquela leitura inteira, a gente vai... E a gente não conseguia fazer isso, né? E ninguém estava assistindo. Por quê? Precisava entender o texto, né? E às vezes textos que a gente mesmo já passou batido assim, cara, agora eu vou ter que saber esse que ele tem. Vocês lembram de alguma coisa assim que nessa leitura você é diferente, ou você teve que pesquisar e ir atrás para desvendar o mistério, porque você precisava explicar para as pessoas, como você passou por cima, falou assim, não, não fechei com ninguém, entendeu? Alguém veio disso aí que eu sou texto. Também, Valeu. Eu no primeiro comentário ia falar exatamente sobre isso. A gente já leu a Bíblia algumas vezes, né? E aí tem passagens que a gente passa batido. A gente fala, cara, isso aqui é muito difícil. A gente lê 1, 2, 3 vezes e acaba, na próxima vez que eu passar aqui eu me dedico mais a esse texto. Então no livro de Jeremias, de Ezequiel, tem várias passagens muito difíceis, né? Que eu lembro, quando eu cheguei nessa passagem para fazer o comentário, cara, quantas vezes eu passei por aqui. Ezequiel 23, eu comentei com o professor Márcio, cara, que texto difícil, cara. Falei, Márcio, boa sorte. Vou assistir com o maior interesse ao seu comentário. O Léo manda mensagem, eu pensei assim, o Léo vai me dar uma dica, né? Porque eu estava estudando, a minha aula era na sexta. Então, de segunda-feira eu já começava a montar ali o script, né, da live. E aí foi uma terça-feira, né? O Léo me manda mensagem, você vai ler Ezequiel 23, né? Aí eu pensei assim, no próximo mensagem que ele mandar aqui vai me dar uma dica. Aí ele falou assim, boa sorte, é um dos textos mais difíceis. Eu considero Ezequiel 23 o texto mais difícil para mim, mais pesado, né? Já entendemos o sentido do texto, mas eu fico pensando, né, como Deus se expressou de forma tão grave, né, sobre o pecado de Israel, a traição, o adultério de Israel. Ele usou ali elementos que arrepiam nossos cabelos, né? Eu falei, Márcio, vou estar ali atento a seus comentários ali para aprender. Então, é um desafio, né? Alguns textos, assim como o Léo falou, alguns textos traz para a gente esse desafio. A gente lia, não se aprofundava, às vezes, aquilo que a pastora Natália falou também,
Meu objetivo é ler esse texto hoje. E é aquele dia, talvez, que você tá com mais pressa no dia a dia. Não vou perder meu tempo, entre aspas, em entender isso aqui. Depois eu vou entender. E passava batido. Mas nessa leitura a gente tinha que ler o comentário bíblico. Eu consultava 2 comentários bíblicos diferentes, né? Lia em Bíblias de versões diferentes para justamente buscar ali o resultado. E uma coisa, pessoal, a gente ora, viu? A gente ora antes da live, viu? A gente ora para assim, Espírito Santo, me dê a revelação. E muitas vezes aquilo que eu falei ali durante a live não foi aquilo que eu coloquei no papel, né? Aquilo que eu me preparei para a aula. Eu creio que o Espírito Santo deu ali a direção da palavra naquele momento ali. Não, e por quantas vezes assim eu fazia a leitura nos comentários aos sábados, e toda sexta-feira eu parava para fazer o último estudo. E geralmente eu ia até 1, 2 horas da manhã e levantava às 4 novamente para. E quantas vezes eu fui dormir e falando assim: o que que eu vou falar amanhã? Então eu abri a Bíblia para ler de novo. E isso tá aqui? Onde é que isso aqui estava de todas as outras vezes? Como é que eu vou falar sobre isso? E muitas vezes realmente chegava pela manhã no outro estudo e parecia que estava tudo muito claro. Várias vezes eu fui dormir com dúvidas e quando eu acordava para olhar novamente, agora eu entendi. Era mais simples do que eu imaginava, mas não é porque era tão simples, mas é realmente essa busca que a gente tem de realmente estar procurando em comentários, mas também estar buscando essa direção do Senhor. Então isso com certeza foi um ponto assim que facilitava muito, né? A direção do Espírito Santo ela é primordial. Gente, você falando, porque a gente sempre começava direto e ajuda, né? Mas sempre falamos para vocês, que orem antes de ver, porque essa revelação vem de Deus. Com as câmeras ligadas, a gente sempre orava, né? Fala, Deus não estou para ter realmente uma responsabilidade enorme. Às vezes, tinha gente que postava foto assistindo o vídeo e com um caderno escrevendo. Aí o Thiago, a gente falava assim, os dois falando, as pessoas estão escrevendo o que a gente está falando. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? E para vocês, qual foi o livro, assim, que você leu dessa vez e que você sentiu, assim, foi diferente? Você levou uma missão diferente ou você queira dar algum destaque, Thiago? Olha, até em relação à oração, foi também uma consciência que a gente chegou, porque todo mundo vai lembrar a oração de um vídeo depois, para quem está acompanhando só a leitura, ela às vezes talvez não fizesse tanto sentido. Então, ele buscou enxugar também o período de oração, ora antes, e já começa direto nos comentários, a pessoa já diretamente a saber qual a parte do livro que está lançando e até onde é certa a leitura do dia, até para facilitar essa organização. Para mim, o finalzinho do livro de Ezequiel sempre é difícil. Todas as leituras da Bíblia, todas as traduções, final do livro de Ezequiel, a partir do capítulo 40, para mim é aquela coisa assim de Senhor, e graça, vamos lá, chegou nessa parte. Porque é uma visão profética que vai dando a arquitetura de um novo templo. E é simbólico daquele templo. Só que vai dando o tamanho da escadaria, a localização dos cômodos, onde que era a entrada do sacerdote, qual que era a posição em relação ao sol, tem que estar no negócio, tem que estar no si. E toda vez que eu chego ali naquela parte, Senhor, acho que tem muito mais coisas que para entender, mas dá para O que é para falar? Entendido. Foi Ezequiel que eu me pus, porque a gente não verdade. Vocês repararam, mas ele desapareceu e aí. Ah, que Só que aquela bolinha de cima. Não toca aí, isso para mim era o mais difícil. Muita revelação, né? Muita correlação. E aí eu realmente dei uma fugidinha. Mas esse aqui eu voltei. Daí foi realmente nos textos ali no final. Gente, o que eu vou falar? Você tá falando de medida de tamanho, e aí, né? E a gente também no quarto tem inventando, né? Olha, 7 metros, na verdade, significa, né? Significa, só para ter o que falar e não dá, né? E você, Alisson, Eu. mais desafiador para você que a gente... Foram vários, não é? Vários. Eles estão rindo aqui porque eu fiquei com cantares, né? Cânticos e cânticos. Mas eu primeiro, todinho. Mas para começar, antes de cantares, números, acho que foi bastante complicado, assim, a leitura. Já para mim, sempre quando eu leio números,
eu acho bem difícil, assim, me concentrar, porque são várias contagens do povo, de cada tribo, cada vai falando os nomes, né? Aí, a outra que me deixava angustiado era Josué, e a parte, o povo entrando das cidades e conquistando as cidades, um pouco de falta de fé, depois veio, de fato, as conquistas, as vitórias, aí chegando em Cânticos, os Cânticos, é um livro. Não, eu quero protestar aqui da leitura aqui, do comentário que o Alisson fez. Eu acompanhei, eu falei, pô, vamos ver, né? Cantares de Salomão. Pô, cara, eu pensei que ele ia fazer uma descrição ali da Lagoa Azul, alguma coisa assim. Ele, não, ó, fica pro imaginário de cada um. Eu falei, quando terminou a leitura, eu falei, ué, cadê o romance, cara? Cadê? Não, não, fica pro imaginário. Ficar com o Léo, porque ele é um paixão. É, paixão, é. Não, mas só explicando para quem não leu ainda, né, Cântico dos Cânticos é um livro considerado ainda para alguns judeus, né, assim, bem acima de 18, né, acima de 18. Não, e o melhor é que muita gente chega para as crianças, adolescentes e fala assim: esse você não pode ler. É a mesma coisa que falar o quê? Vai lá, corre agora e lê tudo e vem me fazer pergunta depois. Tem que contar uma história sobre isso. Thiago, a gente namorava. E aí o Thiago, né, todo, sempre Thiago tinha a Bíblia diz, né, romântico e tudo, e ele me mandou uma mensagem romântica e mandou um texto de cânticos. Ele mandou só a referência, ele não mandou o texto. E aí eu fui ler. Intencionalmente ou não? O capítulo do versículo. Peraí, deixa eu conferir. Aí ele mandou uma mensagem. Você já leu? E era daquele. Acima de 18 anos, né? Tá bom. Eu errei, esse tava marcado aqui só pra eu mandar depois do casamento. Foi. Mas esse foi realmente desafiador, porque o meu imaginário ia muito além do que os comentários vinham na minha mente, né? Então, eu preferi dizer que cada um imagine na sua casa o que isso quer dizer. Eu achei muito sem sal. Esperando uma intervenção. E Léo, fiquei sabendo desse um dia que você se sentiu muito injustiçado. O que aconteceu? Então, é uma parte, tá no bloco dos desafios, né? Pô, Deus me tocou na segunda-feira, fato. Adianta a leitura. E eu comecei a adiantar a leitura da semana. Quando chegou na terça, na quarta-feira, eu descobri por quê. Né? Eu peguei ali a etapa de Jeremias 51, 52, mais Lamentações de Jeremias inteiro, 5 capítulos. 5, 7 capítulos é a mesma coisa. Quando eu comecei a ver, Jeremias 51, 64 versículos. Jeremias 52, acho que 50 e poucos versículos ou 40. Aí entra em Lamentações, 1, 2, 3, tem mais um capítulo de 60 e poucos versículos. Aí eu falei, não, isso aqui não tá certo. Somei, deu 250 versículos. Eu falei, mas tá injusto isso aqui, pô. Cara, eu sei que a minha preparação foi de quarta até sábado, que eu tive que fazer em várias etapas. E quando eu comecei no domingo, eu já fui avisando. Eu dei bom dia ao povo, falei, pessoal, parabéns a quem está acompanhando. Hoje a nossa leitura vai ser mais extensa. Então, Quando deu meia hora, eu já falei, ó, deu a hora. Embora. Foi. Não tava nem na metade ainda. Nem na metade, deu 47 minutos, eu acho, alguma coisa assim. Então eu falei com o pastor Tiago, pastor, tem que dividir isso aí melhor, porque eu lembro que o Salmo 119 Culpa minha. teve etapas de 40 versículos. O Salmo 119. Eu falei, cara, quem dividiu isso aqui? Tá errado. Não, e na semana eu quase que eu te sabotei, que eu falei, Léo, tu vai ler depois de mim, se deu bem, só vai pegar os 2 últimos capítulos e acabou ali. 2 últimos capítulos são 2 livros, 4. Ainda bem que você não me ouviu. E é o negócio, toda vez que vai Jeremias, Isaías, Ezequiel, assim, é muito versículo, e cada versículo podia ser uns 3. Você pega um versículo de Jeremias, dá uns 3 versículos do Novo Testamento. Então, assim, a leitura é bem puxada. E, assim, mais um fato interessante relacionado aos profetas Jeremias, Isaías e até Ezequiel, é que dentro do mesmo capítulo,
tem sempre o mesmo ciclo, aparentemente, né? Na maioria dos capítulos. Condenação, acusações, né? Castigo e palavra de esperança. Isso poderia formar um capítulo, né? Mas não, dentro do mesmo capítulo, às vezes tem 2, 3 vezes esse mesmo ciclo. Cara, acusações, promessa de destruição, de castigo e palavra de esperança. Então chega uma hora que tu já tá, cara, já falei desse ciclo 6 vezes nesse mesmo dia. Mas são os desafios da palavra, né? Eu costumo fazer a seguinte referência, que você lê a palavra é cavar. Não é um tesouro, então ele está bem enterrado. Então você tem que pagar o preço da leitura pesada de Jeremias, Ezequiel, Isaías, para alcançar ali o tesouro, né, da palavra. Caso de nova leitura, você está indo mais com isso e essa nova leitura que eu entendi. A gente muito uma palavra. Só, mas eu não entendi nada, desistir. Cara, ler e entender. Vai, foca o barco. Esse negócio que a gente falou, né? Tem que parar. Primeira vez, é muito difícil se você entender na primeira vez. Você vai trocando. Quando chega na 10ª, parece que você tá na primeira. Assim, a gente tem que entender que a leitura bíblica é uma leitura espiritual. Não há nada, nenhum livro, nenhuma estratégia de leitura que se equipare ou que explique uma leitura bíblica. É uma leitura espiritual. É para os espirituais. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, que eu não sei quem falou, né? Que a Bíblia é um livro velho e atual, onde o seu autor está sempre presente. Então, se eu leio a Bíblia com pressa, né, para cumprir apenas uma obrigação, vai ser mais uma leitura. Agora, se eu leio aquele capítulo, aquele versículo, entrando naquela história ou aplicando para a minha vida, por situações que eu vivi, por situações que eu estou passando, é diferente. Porque a Bíblia ela vai falando comigo, ela é viva, a palavra de Deus ela é viva realmente. Como a própria palavra fala, que ela é viva, eficaz, né? Então, eu tenho que ler a palavra, mas com aquele interesse. E eu lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu era garoto, né? Quando eu era adolescente, assim que eu comecei a aprender a ler, né? O primeiro livro que eu li foi a Bíblia. Porque na minha época eu não tinha aquele hábito de ter livros, você comprar livros infantis, aquela coisa toda. Era livro de escola e deu. Mas a Bíblia minha mãe tinha. E eu comecei a ler Antigo Testamento, né? E eu viajava nas histórias, né? Juízes, né? Primeira Reis, Segunda Reis e tal. E depois eu fui vendo que aquela palavra não era mais uma história, mas era algo que trazia aprendizado para mim. E durante toda a minha vida eu vi que a palavra ela foi mudando circunstâncias, foi mudando situações na minha vida. Então você que está aí e desistiu talvez esse ano, fala assim, esse ano não tem jeito mais, pega firme, tem jeito. Né? Até compartilhei com os professores que eu tive a curiosidade de ver ali quantas visualizações, né? Gênesis, nós tivemos quase 1000 visualizações assim na leitura. Mas para cá foi diminuindo, porque as pessoas começaram em Gênesis, não, hoje eu não desisti. Então não desista, as aulas estão gravadas, se vai ser esse ano, se vai ser 2025, leia a palavra. Falou o Márcio, contei na aplicação, né? Para a pessoa mais bom ter esses vídeos. E é muito interessante que a gente vê dentro da leitura as características, o Randy falando. Eu tenho uma das minhas Bíblias que na capa escrevia assim, a Bíblia não é um livro de preservação, é um livro de revelação. Então, ele estava falando, a primeira vez, talvez você sinta dificuldade de ler, mas já você vai chegando no Novo Testamento, enquanto eu li ele atrás, eu acho que está se encaixando, e aí a outra vez que você já lembra de uma passagem da frente que assim, acha, então o negócio é não existir mesmo, você entender que você precisa da palavra, que você precisa do pão de cada linha. É uma necessidade. E nesse período tivemos muitos bastidores, muitas histórias interessantes que aconteceram enquanto estávamos ali 5h da manhã. A gente fez, de 15 de janeiro, a gente começou uma leitura do Novo Testamento, né? E lemos ali até a Conferência Bíblica, que inclusive já se prepara, a Conferência Bíblica 2025, já está aí engatilhado, vai ser maravilhoso. E a gente finalizou a leitura e aí a gente falou, agora vamos fazer o Antigo Testamento aqui. Pode ser outra hora. Eu faço, mas pode ser outra hora. Eu falei, que horas? Aí eu fiquei pensando sobre realmente não tem outro horário que você consiga ter essa frequência, né? Só de conceito a gente fala também dos desafios
E eu queria que vocês compartilhassem os melhores momentos, as falhas nossas. Eu começo então falando das últimas semanas. E você Os 10 links que você gerava por dia. era impressionante, né? O YouTube aí derrubando muitas vezes. Eu não telefone do aplicativo e a tal da câmera. A câmera que não vira, meu Deus, você programa para horizontal. Tinha que pegar a televisão e virar. Olha, só juro. Depois que ela vira, não tem como voltar, tem que tirar o link de volta e mandar outro link, aí volta para outro link e tá de novo na vertical. E era desafiador, né? Você fazia toda a programação, mudei de celular, e aí não adiantava, vai comigo. Fez mais fácil, ele trocou de celular. Sabe? Aí vai acontecer, né? Isso aí. Também o sono, né? Também você acorda, parece que você tá meio sonâmbulo ainda, meio tá viajando na maionese ali, não sabe o que você tá falando direito. Depois você pensa, tá no meio da live, poxa, agora tô falando pra alguém, né? Então é importante. Sobre o sono, cara, é impressionante como os nomes fogem na hora ali. Você tá falando de Moisés, cara, mas na hora tu, caramba. Aí tu fala Josué. Aí 30 segundos depois tu fala, caramba, eu falei Josué. Não, pessoal, é Moisés. O sono a mente vai acordando, né? E eu queria agradecer o Gabriel e o Márcio, porque alguns dias a gente já tinha que lutar contra o sono e eles ajudavam a gente deixando a câmera embaçada. Vão limpar. Eu falei, pô, mas por que eu tô com tanto sono, cara? Olhava aquela nuvem assim, sabe? No meio da tela, assim, atravessada, aquela neblina. Mas que neblina é aquela ali, cara? Aquilo ali dá sono, cara, na gente. Mas não era neblina. Aquilo ali era a atmosfera que estava no ambiente. Glória. Pior que no dia que a minha câmera tava embaçada, eu olhava assim, falei, eu acho que tá embaçada. Aí eu pensava em botar o dedo na boca. Falei, mas já tá ao vivo, como é que eu vou meter o dedo na boca pra limpar a câmera? Falei, gente, desculpa aí, mas é assim mesmo. Falar em problemas, né, técnicos. E aquele dia que você ficou, que a câmera, o suporte começou a cair, lembra? Gente, aí ele metendo a mão assim por fora. Literalmente deu. Gente, eu nunca tive. Nunca tive esse hábito de fazer live, de gravar vídeo pra nada. Então veio o EBD, eu tive que começar, né, a entrar na vida moderna. Primeiro dia que ele vai fazer transmissão aqui, Eu sou tipo aquele menino, né, que se inscreveu na escolinha de futebol, já compra a melhor chuteira, caneleira e não joga nada. Aí comprou na feira dos importados. Aí foi norte, né? Comprei o suporte, né? Mexi, parafuso daqui, dali, minha esposa me ajudou. Testei um dia antes, obviamente, deixei o celular pendurado 1 hora e nada aconteceu. Mas na hora da live, o inimigo furioso. Aí eu tô fazendo a live, aí eu tô vendo o celular. Eu falei, eu acho que vai cair. E além do suporte da parte do celular, o parafuso também, não sei como, afundou a ring light. Aí eu tô com a mão segurando daqui, falando dali, e como é que eu... E fiquei a live toda segurando, aí eu acho que eu peguei alguma coisa pra apoiar, não sei se foi um copo, um livro. Fiquei um bom tempo com a mão. Que Fiquei um bom tempo ombro assim, assim, ficou um tempo segurando. doeu um pouquinho. Eu tô passando. Eu achei impressionante. A gente não furou nenhum dia. Nenhum dia a gente furou. A gente fez a divisão e viu onde. E assim, a gente não ficava, né? Eu e o Thiago, a gente fez o nosso talento e depois a gente meio que estava na coordenação, mas nunca a gente teve que ligar para ninguém para lembrar. Né? Pela ordem. Opa, calma aí, que agora meu lugar de fala. Com a devida vênia. Furar não teve furo, Mas teve quase. mas quase teve, né, casos de força maior, né? Teve um sábado, né? Mas assim, eu nem posso falar muito porque o Léo fez nesse dia no meu lugar, por algum motivo justificável. E quando deu 5h30 eu acordei, cadê o link? Cadê a live? E aí eu comecei a ligar. Ué, é meu dia, se eu não aparecer, a culpa é minha. Falei, Léo, tranquilo? Ele tá passeando com o cachorro. Eu falei, aí ele viu a ligação e já se ligou o que era. Quando eu tava voltando já, 5h36 da manhã, exatamente. Aí o celular tocou, eu olhei Gabriel
quando eu olhei Gabriel e olhei pro relógio, 5h36, eu falei, cara, já sei o que aconteceu. Acho que era hoje eu na meditação. Só que assim, eu havia preparado o dia anterior a meditação, a gente já tinha se acertado, mas a minha mente estava programada para os domingos, então chegou era a sexta-feira ou sábado. Sábado, cara, fui fazer o que eu sempre faço quando eu acordo cedo. Levar o cachorro pra passear. Saí correndo, larguei o cachorro, peguei o celular, apoiei no jarro que tava assim na mesa da sala. Bom dia, já com o coração a mil, mas não furamos. Começamos um pouco atrasado. Teve um dia que eu precisei mudar o horário. A gente estava na igreja, eu acho que eu saí da igreja quase 2 horas da manhã. Foi a Conferência Espírito Santo, saí de lá muito tarde, quase 2 horas da manhã, eu acho. E aí só que antes eu falei, tava na mesa lá comendo, aí eu falei assim, eu acho que eu vou ter que jogar 30 minutos pra frente a live, só pra eu poder dormir um pouquinho. Quem tava do meu lado? O centurião, que não faltava uma, o natalício. Ele olhou assim, deu natalício, você vai mudar o horário amanhã? Só meia horinha, só pra eu poder dormir. Não pode mudar não. Eu falei, pô, deixa, por favor. Eu troquei, mas ele ficou contrariado, porque quebrou a rotina dele. Um abraço, seu Natalício. Todo dia às 5h30, irmão Natalício lá, bom dia. Lá no grupo da EBD. Um abraço. Às vezes eu chegava à igreja no domingo também, ele já estava lá. Sim. O Centurião, no dia que ele foi pro acampamento Rocket. O Rocket também, Né? no Legacy também. Dormiu às 3 horas da manhã, 5h30 já estava de pé para acompanhar a leitura. O Natalício foi assim, exemplar, né? A gente não consegue pensar na leitura sem ele dando um bom dia. Foi maravilhoso contar com a sua companhia, seu Natalício. Obrigado por esse tempo. Nesse tempo a gente se mudou, né? Mudamos de cenário, mudamos de casa, ficamos um tempo hospedados em hotel. Toda essa logística de arrumação, a gente desmontou um abajur no hotel. Isso o YouTube não mostra. Voltamos com a barriga, teve um dia. E aí eu sempre saio antes, porque eu tenho que animar as crianças para a escola, né? Pelas 6 horas eu começo a animar, porque sempre a gente tem isso aqui, não dá tempo. E aí eu sempre saía antes, aí no dia eu fui abrir a geladeira. Gente, a bandeja de medo da geladeira explodiu. Na hora que eu abri, assim, barulhão. E foi a bandeja da geladeira que tinha explodido. Fixado, menino. Não consigo entender. Paticou. E não foi antes, foi na hora do alguém. Eu me bateu. Não, e as lives do pastor e da pastora era assim, começava os dois, aí eu imagino que ela saía para arrumar as crianças, mas assim, era ela sair do quadro, dava meio segundo, começava barulho das coisas caindo. Começava a cair tudo. Eu falei, eu acho que ela, toda vez que ela sai, é tanto sono que ela tropeça nas coisas e derruba tudo. Tem também, né? a onomatopeia da casa dos pastores, né? Como é que é? Vai. Você entrou pra uma casa, aí a nossa filha queria uma cachorra, tinha uma cachorra super carente, era a gente começar a gravar, ela tava do lado, quando ela invadia a live, ela ficava matando no vidro. Aí, Gente, eu não sabia que Fico o dia que a Rebeca não eu quero um ovo de manhã, né? Aí eu falei, não, vai dar certo. E a panela, coloquei a manteiga, não tem pra mim. Quando eu coloquei o ovo, eu sei com a panela lá pra fora. Eu também vai explicar lá fora pra aproveitar. E teve um dia também que a Rebeca, que eu falo na Rebeca, eu passei lá, tava com uma virosa, ela tava muito ruim. Mas eu nunca imaginava que isso ia afetar tanto a transmissão. Eu tava lendo e a Rebeca começou a passar mal, e eu agoniada, daqui a pouco só veio. Ela chamou o Raul. E aí eu fiquei assim, eu olhei pro Thiago e falei assim, você termina? Ele falou, não, eu vou lá e você termina. Aí depois eu fui assistir e saí tudo. Saiu tudo. Assim, é notável Ela aí no som. notável a capacidade dos pastores de manter, né, o padrão, não embola na leitura. Ai, gente, onde é que eu tô? Não, em meio a toda essa barulheira. É muito, muito legal essa capacidade de vocês. e tem os animais também, né? Tem os cachorros
E eu também nessas lives, alguns períodos, eu viajei para fazenda e tem o galo. Então, o galo é primeiro que ele é bíblico, né? Ele está em toda a história bíblica, né? E o galo Tá umas 3 vezes toda live. cantou mais de 3 vezes. Então foi interessante, né? Esse desafio pra gente. Eu estava na fazenda e a internet da fazenda é um pouco limitada, né? A velocidade. Eu fiz o teste antes, deu tudo certo. Na hora começou a dar aquela falha. E aí a dúvida se está transmitindo ou não. Por mais que os irmãos coloquem ali o bom dia, né? Tá tudo ok, você fica naquela dúvida se realmente está funcionando, né? Está chegando ali. Mas houve a participação, até os animais aí participaram. Cachorro, né? Os pássaros, né? Os pássaros. Assim, isso tudo que a gente está falando aqui, eu acho muito válido para que nós e vocês que estão assistindo meditem que um ano é muito longo. Então, acontece muita coisa em um ano. A gente falava nas primeiras lives, escolha uma Bíblia com uma versão agradável, palatável. Tem várias versões, né? Escolha uma Bíblia que você consiga fluir na leitura. Escolha um horário, um local específico, se for possível, porque o ano é longo. E isso, a preparação nos ajuda a chegar até o final. E todas essas situações que aconteceram mostrando que não vai existir um lugar perfeito, um ambiente perfeito, uma hora perfeita, você vai ter que se comprometer a fazer. Não tem jeito. Você vai ter que se comprometer a fazer, porque as circunstâncias, muitas vezes, vão querer ser só pelo olho, né? Mas você precisa ir. E é muito bom quando a gente faz esse compromisso de fazer, porque muitas vezes que talvez eu tivesse desistido, eu não podia desistir. Eu tinha nem isso, né? Então, pode ser sempre esses compromissos, faz você, na sua casa, com sua família, com algum amigo, né? Mas se comprometa e vai ter sempre. Menino doente, cachorro batido, cantando. Mas a gente vai ouvir. Eu quero agradecer demais vocês, amigo, por ter tido essa oportunidade de a gente nos trabalhando essa leitura bem demais. E a parte boa foi gravada, né? A hora que quiser, a gente pode retomar. E é tudo isso. Estamos aqui com os nossos convidados, que eu vou apresentar para vocês. Luciano, Bruna e Rafaela. E por um motivo muito especial, nós convidamos eles para estarem aqui hoje e vocês vão conhecer um pouquinho mais ao longo da nossa conversa. É importante a gente pegar a experiência de quem acompanhou essa leitura, quem está acompanhando, porque para cada pessoa é algo muito especial. Quando você é exposto ao texto da Palavra de Deus, tem muita surpresa, tem coisa que você olha, gente, jamais imaginei que a Bíblia falava desse assunto. A pessoa às vezes tem uma ideia que a Bíblia é um livro muito distante, quando ela vai vendo algumas coisas bem práticas, ela começa a se identificar. E é importante a gente ouvir também os nossos alunos, que nossos ouvintes que estavam participando aqui dessas lives, já desde o começo, e ouvir como é que foi a experiência deles, você vai se identificar, você vai ver. Bruna e Luciano, para quem não sabe, são um casal, muito bem casados. Muito bem casado com você. Isso aí. E eu queria saber de vocês, tem quanto tempo que vocês são convertidos e vocês já tinham vivido essa experiência de ler a Bíblia toda nesse período de tempo, né, em um ano? Eu me converti com 15 anos na adolescência e já tinha lido o Novo Testamento todo, né? O Novo Testamento, algumas vezes eu li ele todo. O Antigo Testamento, essa é a primeira vez que eu estou concluindo com vocês o Novo Testamento. E aí, me converti na adolescência, aos 15 anos. Quando eu vim para Brasília, eu vim com 18, cheguei aqui com 18 e me afastei. Aí retornei para a igreja. Na pandemia, nós nos afastamos de novo, aí a gente já estava casado. E retornamos na Lagoinha para Jesus. Pois é uma longa história, mas resumidamente, a leitura, depois que nós voltamos para a Lagoinha, né, nos reconciliamos com o Senhor, essa é a primeira vez que nós estamos lendo, né, a Bíblia toda novamente, né? Eu me converti por volta dos 25 anos, verdadeiramente, mas eu tive um pai pastor, né? Hoje ele não pastoreia mais, né? Ele chegou a cuidar de 3 igrejas. Desde criança eu vou à igreja, mas convertido mesmo aos 25 anos, né? E glória a Deus, né? Por este momento precioso que nós estamos vivendo de concluir mais uma etapa, né? De leitura, que realmente é como a gente vê os irmãos da igreja e pergunta, e aí, como é que tá a leitura?
tô um pouquinho atrasado, mas vou correr atrás. Então, é muito edificante e gratificante a gente estar concluindo essa leitura. E você, Rafa, quanto tempo de convertido e se você já tinha lido a Bíblia antes? Então, apesar de eu ter nascido num lar evangélico, eu nunca fui evangélica de fato. Eu só ia para a igreja com a minha mãe, ia de vez em quando na igreja e nunca tinha lido a Bíblia, nada da Bíblia, assim, nada. Só acompanhava quando eu ia no culto, mas nunca tinha lido nada da Bíblia. E aí eu me converti no dia 24 de abril desse ano, tem 5 meses e meio. Um bebê, gente, acabou de nascer. Ainda tô no primeiro amor, como todo mundo diz, né? Não saia dele. Não quero sair dele. Quando Jesus me falou isso, eu oro, eu não quero sair desse primeiro amor. E me batizei agora, dia 24 de agosto, e comecei a ler a Bíblia no dia 13 de maio. O que te despertou? Falou assim, eu preciso ler a Bíblia toda. Então, eu já tive vontade há alguns anos de começar, mas nunca comecei. E aí, quando eu decidi seguir uma vida com Jesus e fui conhecer a Lagoinha, e aí eu me converti de fato, eu realmente aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E aí eu fui descobrindo que lá tinha a Escola Bíblica Dominical e entrei no perfil de vocês, né, do YouTube, e fui maratonando, assim. Eu vi que estava tendo o estudo da Bíblia, falei, vou estudar. Desde o início do ano eu estava fazendo o devocional do Café com Deus Pai, e aí eu já tinha lido Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, mas só lido, né? E aí eu decidi começar pelo Novo Testamento, ou pelo Antigo Testamento, apesar de todo mundo falar que era melhor começar pelo Novo, Mas você começou, né? Você já tinha lido. Como eu já tinha lido os Evangelhos, eu preferi começar o estudo com vocês do Antigo Testamento. E aí eu ainda estou em Salmos, ainda não estou terminando com vocês, mas eu pretendo terminar até o final do ano o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Inclusive eu pedi férias do trabalho para poder adiantar o estudo. Que legal, que legal. O que vocês acharam assim que contribuiu, que ajudou? Se vocês estivessem fazendo essa leitura sozinhos e com os comentários, o que vocês acham assim que mais contribuiu? Assim, para mim, 3 coisas foram fundamentais nessa leitura. A primeira delas é a divisão dos capítulos. Ter determinado nesse dia eu preciso ler esses capítulos. Então, essa organização para mim foi muito importante. A segunda coisa era os comentários. Então, por exemplo, o Antigo Testamento tem muitas coisas que são muito complexas, né? E tem a questão da cultura. Então, assim, para você compreender, nós não vivemos aquela cultura. Então, para compreender o que ele estava querendo dizer ali em relação à cultura, isso para mim foi muito importante, porque você tinha esse acesso e esse esclarecimento. Então, assim, quando você tem esse esclarecimento, todo o resto faz sentido. E aí, se você não tem, parece que fica muito sem sentido. É tipo assim, tu não entende isso, desanima a gente da leitura. Então, ter esses comentários e ter as explicações, para mim, também foi muito importante. E a terceira coisa foi o grupo do WhatsApp. Gente, grupo de dúvidas, fórum de dúvidas. Sério, pra mim, assim, foi maravilhoso, porque aquilo que não tinha sido esclarecido na live, a gente tinha a oportunidade de perguntar no grupo. E sempre tinha alguém que respondia, tá, entendi. Então, pra mim, essas 3 coisas foram fundamentais para que eu não desistisse durante o processo. Porque tem alguns livros que a gente sente vontade de desistir. De parar, pode pular. Isso aí. Alguns capítulos que eu falo, de novo, pode passar. Mas eu, não, vamos lá. Vamos permanecer firme. E isso para mim foi muito importante. A divisão dos capítulos, a explicação através das lives e o WhatsApp, o grupo de WhatsApp. Para mim, acho que como estava sendo meu primeiro contato com a Bíblia, né, os comentários de vocês foram essenciais, assim. Primeiro porque eu nunca tinha tido acesso àquilo e eu lia os capítulos que estavam pré-determinados, isso foi importante também. Aí primeiro eu fazia a leitura, antes de tudo eu orava, porque senão eu não entendia nada. Eu orava, Deus, por favor, abre meu coração, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, me dê entendimento sobre essa palavra, né? E fala comigo por meio dela. E aí, muitas vezes, eu
sentia alguma coisa quando eu estava lendo, e aí quando vinham os comentários vocês explicavam, e assim, era uma resposta de Deus. Em muitas das lives, era uma resposta de Deus porque eu estava precisando ouvir. E os comentários, assim, trazia aplicação para o contexto atual. Muitas vezes não era só a leitura dos capítulos, era a leitura com a aplicação, com a explicação de um contexto, com a explicação do que é aplicável agora na Nova Aliança, fazia sempre o paralelo do Antigo com o Novo Testamento. Quando tinha, por exemplo, em Salmos, acho que era em 2 Samuel, que tinha um Salmos que era igual, e aí eu ia lá, eu voltava, anotava, e tudo eu ia anotando, assim. E os comentários de vocês eu sempre anotava também que Deus falava comigo. Era uma das que eu falei, que estava lá anotado. Eu falei, gente, ela anotou uma coisa que eu falei, eu não posso falar besteira, tá registrado. E aí eu sempre volto para ver os comentários que eu fiz, os que vocês fizeram, né, e que eu anotei. Então, sim, tá sendo essencial. Ainda não acabei, né, mas tá sendo muito importante para mim. A gente fica muito feliz de saber quanto que isso pode edificar, né, a vida das pessoas. E a Bruna tocou num assunto muito legal, que foi o grupo do WhatsApp, para as pessoas terem liberdade de fazer perguntas, né, e a gente já até colocou isso dentro da EBD, porque as pessoas escutam, e eu fico assim, gente, que horas que as pessoas falam, né? Mas muitas vezes a gente já abriu esse espaço para pergunta e as pessoas ficaram intimidadas, ficam assim, mas eu vou fazer essa pergunta, e se for pergunta besta, eu acho que eu já deveria saber. E virou um fórum mesmo, um lugar livre, né? Para qualquer pessoa perguntar qualquer tipo de pergunta, né? E descobrir que a pergunta dela não era única. Isso. Uma coisa que ajudou bastante a gente a estar chegando nesse formato foi uma vez que eu vi um pastor comentando, quando você vai fazer uma live, ele falou o seguinte, olha, é importante quem está ao vivo, mas essa live vai ficar gravada para sempre. Então, quem está ao vivo não é o mais importante, vai continuar lá. Porque quem vai estar com você às 5h30 vai estar 5, 10, 15 pessoas, só que às vezes depois de uma semana já tem 80, 100, 200 pessoas que viram. O alcance é exponencial do que é assíncrono, o pessoal que não está. É muito legal quando o pessoal está ao vivo, interagindo. A gente gosta bastante. A gente dá um valor especial. A gente dá um valor, para você que está lá às 5h30 da manhã, você tem, ó... Posso contar uma coisa para você? Sim. Não é só o pessoal da Lagoinha que assiste, assim, eu divulgo para todo mundo, todos os meus amigos, minha família do Rio de Janeiro, minha mãe acompanha vocês. Tenho 2 amigas no Pará que também acompanham vocês. O estudo da EBD Lagoinha Brasília assim, está sendo fundamental não só para a gente, né, inclusive, como a Rafa igreja. levou a gente para viajar para vários lugares, né? A gente explorou, assim, toda hora eu via assim, no avião. Eu falei, opa, para onde eu tô indo? Domingo agora nós vamos para Salvador. Que bom! Eles estaram lá comigo, como sempre. Tava cozinhando, gente, ela cozinhando lá um prato delicioso. Tô cozinhando com a pastora Nádia. Eu falei... Manda para mim um pouquinho da comida também, né? Mas é isso aí. E para vocês, qual foi o momento mais desafiador, assim? Aquele que você falou assim, olha, mesmo assim foi difícil, ou que você nunca tinha entendido e aquilo ali abriu sua mente? Quando chega na parte de que as pessoas se afastam de Deus e cometem o canibalismo, né? Da leitura bíblica, a gente que, pelo menos nós que temos filhos, em Levítico ali, em Deuteronômio, em Jeremias, que trata desse assunto, né? O quão a gente pode chegar ao fundo do poço de comer até a carne do próprio filho, né? Da intriga, da briga do casal, do seu meio ali de convivência, né? De realmente você olhar para tudo com um olhar maligno. O quão cruel pode ser você se afastar de Deus, estar em desobediência. Isso aí, para mim, foi um diferencial. Gente, comer o filho é comer o filho mesmo? De tão absurdo que é, né? Mas você vê realmente onde pode chegar a crueldade do homem, né? Isso aí mexeu contigo, assim. Com certeza, vi com outros olhos. E você, Bruninha, qual foi a dúvida, assim, que você ficou e... Preciso perguntar, esclareceu. Não, teve uma até que eu perguntei presencialmente, pastor Tiago, que
sobre Daniel, né? A gente estava falando sobre Daniel, sobre essa contagem dos dias, né? Por conta das teorias que surgem. Surgem muitas teorias realmente a respeito da volta de Jesus. Quando que Jesus vai voltar? Tem essa contagem de tempo? Não tem essa contagem de tempo? Aí você fica assim, gente, mas será que essa teoria é verdadeira? Será que não é verdadeira? E isso acaba confundindo a gente. Então, ter alguém para explicar, ter como a gente esclarecer isso, cara, é crucial. Assim, crucial. Isso foi muito importante. Agora, na dificuldade, eu confesso que é os livros difíceis de ler, Levítico, Números, que são mais, né, repetitivos, e Jeremias e Ezequiel também foi bem difícil, porque Deus vem trazendo toda a condenação sobre Israel e é repetitivo isso, né? O tempo inteiro Deus falando, eu vou trazer desgraça sobre Israel, eu vou trazer... E aí tu fica, meu Deus, mas não tem como, vamos adiantar Sabe uma coisa que me chamou muita atenção dessa vez na leitura? Foi ver assim que o pecado mais grave aos olhos de Deus é a idolatria. Né? Isso mexeu muito comigo, porque a gente sempre pensa no pecado, na maldade humana. Eu falei, gente, com certeza esse povo matava, roubava, mentia, né? Com certeza esse povo pecava várias coisas, mas quando a gente vê essa condenação de juízo, ela está sempre vinculada à idolatria. Né? E quando Deus associa isso à prostituição. E aí, coitado do profeta, que coitado que foi obrigado a casar com a prostituta e vá lá, busca a mulher, traz a mulher de volta, a mulher foge, vá lá, busca a mulher, traz a mulher de volta. Gente, e aí Deus querendo que, olha, isso aqui que eu sinto quando vocês idolatram outros deuses. É engraçado, a gente fica com esse negócio do Oséias, mas eu sinto assim que Deus colocou um amor de verdade no coração dele, assim, não foi aquela coisa... Obrigada, a gente olha para né? Jonas, né? A gente vê o Jonas, fala, Jonas não queria, provou que não queria, brigou com Deus e continuou terminando não querendo, né? Mas Oséias parece assim que ele realmente, né? Deus encheu ele daquela graça, daquele amor que não se explica. A gente olha de fora e fala assim, isso é loucura. E realmente, o amor de Deus por nós é loucura, né? Loucura. Ele tira a gente da lama, a gente mesmo querendo voltar, ele traz de volta, ele restaura. É um dos livros mais fortes da Bíblia para mim. Oséias é muito forte. Sim. Bem, e Jonas, assim, Jonas no Antigo Testamento ele é o melhor pregador que existe. Não tem nenhum que chega nem perto. Porque ele, a contragosto, ele prega a pé 3 dias, fala assim, ó, se arrepende, senão vocês vão morrer. 100.000 pessoas se arrependem e começam a jejuar. Gente, Jonas, assim, imagina se tivesse de boa vontade. Era o império vez, todo. Meus olhos que ele teve a primeira pregação dele, que foi a conversão do povo do barco. O povo do barco adorou a Deus, né? Então, antes dele chegar em Nínive, o povo quando ele foi atacado lá no e o povo do barco temeu, né? Temeu a Deus e adorou o Senhor e ofereceram sacrifícios a Deus. Eu falei, gente, o homem sem vontade nenhuma, né? Já foi lá. Pra gente ver que quem convence não é a gente, não, né? A gente só precisa obedecer. Imagina, sem querer aconteceu isso, imagina quando a gente se dispõe, de verdade, né? Verdade. E a gente estava falando sobre idolatria, aí a gente fica acusando o povo de Israel, né? Fica, ai, que povo, como que eles fazem um negócio desse, não sei o quê. Mas hoje em dia a gente tem os nossos ídolos. Pode não ser ídolos de barro, né? Mas a gente tem. Às vezes a gente coloca um filho no lugar de Deus, a gente coloca o cônjuge no lugar de Deus, a gente coloca um trabalho no lugar de Deus. A gente tem outras idolatrias que a gente troca Deus por essas coisas. Celular, então, gente, muitas vezes a gente coloca o celular no lugar de Deus. Timothy Keller tem um livro que é Deuses Falsos. Ele fala muito sobre idolatria. E ele fala assim, um Deus na sua vida é tudo aquilo com o qual você diz que a minha vida perderia sentido se eu não tivesse isso. E aí fica muito mais fácil da gente identificar os ídolos, que a gente olha para o povo e fala, não, fez uma estátua, uma escultura, como abandonaram a Deus? E olha, muitas vezes eles não tinham abandonado a Deus, eles acrescentaram outros deuses e adorações. Não, a gente continua confiando em Deus, mas tem isso, isso e aquilo. E ele traz essa perspectiva, né? Tudo aquilo que você... E aí fica fácil você pensar, o que na minha vida... A minha vida perderia a graça, perderia o sentido se eu perdesse. E aí são essas coisas que a gente precisa reposicionar para não ser um ídolo, porque isso é um pecado que ofende a Deus profundamente, né? A gente viu isso. Eu acho que nesse ponto os comentários de vocês também foram essenciais, porque acho que se eu estivesse só lendo a Bíblia sem os comentários, talvez eu achasse a idolatria é só quando faz imagens ou estátuas, e não, e nos comentários sempre vocês explicam, né? E aí
eu comecei a ter esse entendimento que idolatria era tudo aquilo que roubava o lugar de Deus, né? Que é quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, porque a gente está colocando outras pessoas, ou coisas, ou trabalho, rede social, e tudo mais que não Deus, né? Então, tive esse entendimento. E acho que quando eu estava lendo Reis, e vinha sempre a história toda dos reis, né? Que vinha um que era agradável aos olhos de Deus, e outro que fez o que era mal aos olhos de Deus, e era assim, repetitivo nessa parte. Fez o que era bom aos olhos de Deus, fez o que era mal aos olhos de Deus. E aí eu pensava, caramba, como que eles não aprendem? Não aprenderam. E aí eu falo, cara, mas a gente também, né? A gente também, às vezes, não é obediente, e a gente olha de fora e pensa, nossa, não é possível que eles não aprenderam ainda, que tem que obedecer a Deus. Eu acho interessante de reis que a gente fica tentando estabelecer um padrão, né? Ah, não, esse rei foi mal, aí por isso o filho dele foi mal, e aí... Cara, mas tem uns que são péssimos, e o filho foi, assim, extraordinário, e tem uns reis que foram maravilhosos. Assim, não, agora vai. E a gente fica na torcida e fala, o filho vem e faz tudo errado, e fala, não, como é que você... E a gente vai vendo uma responsabilidade pessoal de cada um, né? De cada um realmente decidir obedecer a Deus e andar nos caminhos de Davi ou nos caminhos dos reis maus, né? E a liderança também, né? Porque sempre que o rei fazia o que era agradável a Deus, todo o povo seguia o rei, quando a mesma coisa ao contrário. Então, a responsabilidade que a gente tem também, cara. Influência, né? E isso daí, Jesus fala que quando um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. A gente acha assim, não, só o líder vai e Deus vai me preservar. Então, você está andando com uma pessoa que está indo para o lugar errado, você vai sofrer a mesma consequência dela. E é isso daí, é um problema de liderança. Quando a liderança está torta, vai entortar todo mundo que está junto. E assim, isso aí que você percebeu é a história do livro de Reis, sabe? Como que um rei justo levava todo o povo, destruía os postes ídolos, acabava com a idolatria de Baal, de Aserá, e de repente estava tudo certo, mas às vezes deixou uns postezinhos ali. Aí de repente vinha o povo e restaurava os postes errados. Outra coisa também, né? Quando a gente se arrepender, tem que se arrepender por completo, não deixar nada pro diabo, senão ele vai tentar ocupar tudo de volta. É que nem o War. Já viu o War? Você está destruindo aquele monte de território. Sobrou um territóriozinho do inimigo, ele usa aquilo ali para destruir tudo de volta. A gente tem que acabar com toda existência maligna para que a gente possa estar se guardando na presença de Deus. Queria que vocês deixassem um recado para quem está nos acompanhando de motivação e incentivo para eles também entrarem nessa jornada de leitura bíblica, por mais que você ainda não tenha começado, mas estão todos os vídeos lá disponíveis, o nosso cronograma, né, você pode acompanhar através dos vídeos. E o que vocês têm a dizer para quem está aí acompanhando a gente? É excelente. Os professores, pastores são excelentes, são inspirados por Deus, uma linguagem muito fácil de compreender, nada cansativo, sabe? É diferente, sabe? O nível dos professores da EBD assim, é espetacular. A gente ama todos eles, sabe? E quem ainda não começou está perdendo, né? Ainda tem tempo, vai ficar lá registrado. Então a gente afirma com toda certeza que vai ser um divisor importante para quem quer se aprofundar, para quem quer conhecer realmente as Escrituras. E assim, conhecer a palavra e ter a leitura completa da Bíblia é uma obrigação de todo cristão. A gente precisa conhecer aquilo que a gente segue, aquilo que a gente acredita. Não tem como a gente acreditar em uma coisa que a gente não conhece. Como que você vai dizer que acredita se você não conhece, se você não busca entender e compreender e fazer? Então, assim, é uma obrigação. A gente tem que ter isso no nosso coração, que é uma responsabilidade nossa ir atrás. E se a gente tem essa obrigação e ainda aliado a todas essas ferramentas que pode nos ajudar a compreender a palavra e a nos aprofundar no conhecimento das Escrituras, cara, a gente não pode ficar sem fazer nada, sabe? A gente não pode ficar inerte a isso. Cara, a nossa igreja, a EBD, dá todo o suporte para que você possa fazer a leitura, não só uma leitura por fazer, não só uma leitura que vou ler e pronto, não, mas uma compreensão daquilo que você está lendo. E isso é fundamental.
sabe? Se a gente for pegar todas as outras religiões, as pessoas se comprometem em se aprofundar. E por que nós cristãos negligenciamos essa leitura? Sabe? Então a gente não pode negligenciar isso. Então, assim, o recado que eu quero dar é: não esteja inerte à leitura da palavra, ao conhecimento de quem é Deus, de quem é o seu Pai, de quem é o Espírito Santo e de quem é Cristo. A gente precisa ter esse conhecimento. E vamos aproveitar que a gente tem todas essas ferramentas. A gente tem as aulas, a gente tem as lives lá, a gente tem o grupo, para que a gente possa buscar isso, esse aprofundamento na palavra do Senhor. Na Lagoinha só não entende, só não conhece a palavra quem não quer, né? Porque tem muitas ferramentas e muitas formas da gente aprender com a EBD, né? E o meu conselho é, mesmo que você não tenha começado ainda, para não desistir, que as lives estão todas gravadas, né? Eu mesma comecei depois, eu me converti depois que já tinha iniciado as aulas, então dá tempo, as lives vão ficar gravadas. Se dedica, porque vale a pena. O estudo com os pastores é um diferencial, assim, e não só os comentários da leitura bíblica, né, como as outras playlists que tem lá da EBD no YouTube, que eu também fico maratonando elas, e é muito conhecimento, assim, que eu estou adquirindo por meio de vocês. Queria agradecer também pastora Nath, pastor Tiago, a todos os outros pastores e mestres, né, que se disponibilizam e disseram sim para Deus, para ensinar a gente, faz muita diferença. A gente muito que obrigada. A gente que agradece. E é muito amor, 5h30 da manhã, gente. Essa parte Não, mas é uma motivação pra gente ver como as pessoas estão sendo abençoadas, sabe? Assim, não pelo número de pessoas, mas que cada pessoa é tão importante, tão edificante. Às vezes, né, tem uma amiga do Maranhão que está assistindo, ela fala: nossa, eu nunca tinha entendido, obrigada, né? E a gente sabe que não é por nós, é Deus que dá pra gente toda essa força, toda essa disposição, né? E Ele que revela a palavra, né? Não é através de nós. E eu quero finalizar aqui lendo uma frase que eu li hoje que fala o seguinte: Deus providenciou a sua palavra para que, por meio dela, homens miseráveis pudessem vê-lo, não como eles querem, mas sim como Deus quer ser visto. Se nós cremos em Deus, nós precisamos conhecer a palavra onde Ele se revela. Senão nós podemos acabar construindo um ídolo, né? A gente constrói um ídolo, chama ele de Deus, mas não é um Deus. O Deus verdadeiro, ele está se revelando na palavra. Então, leia a Bíblia e conheça esse Deus. Isso. E na oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 17, Jesus orou o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Nós só vamos andar na verdade se nós conhecermos a palavra, porque é ela que vai endireitar as nossas veredas, vai nos podar quando é necessário. E a poda é sempre para que a gente produza mais fruto ainda. A poda vai tirando os excessos, aquelas coisas que estão roubando a sua energia e são improdutivas, e a palavra nos poda para que a gente possa dar muito fruto e glorificar o nome do Senhor. E esse é o propósito da gente estar fazendo essas lives, estar compartilhando as escrituras, é para que a gente possa crescer. Nós somos muito abençoados por poder estar fazendo isso por vocês, e esperamos também que vocês possam aproveitar tudo isso. Está tudo disponível no YouTube, o grupo do WhatsApp também. Você entra no Instagram, você já acessa diretamente ao grupo do WhatsApp, está tudo disponível para quem quiser, e quando você deseja, você recebe. Quanto mais você deseja e busca, mais você recebe. Então, quando você busca, você encontra. Quando você bate, a porta é aberta. Então, bata nessa porta que Deus vai te trazer revelação da palavra dele. Deus te abençoe e continua com a gente aqui, e que Deus te dê graça e muita revelação.